Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui para ajudá-los a escolher a segunda fase da OAB. Eu tô fazendo esse vídeo hoje, por quê? Porque as inscrições da OAB 35 iniciaram ontem, no dia 25, e vão até o dia 2 de maio. Então você tem aí esse período para resolver qual será a sua segunda fase da OAB, tendo em vista que quando você realiza a inscrição, né, você faz da primeira e da segunda fase. Então, vamos lá para você tirar aí de letra e escolher a melhor segunda fase para você. Primeiro, eu quero iniciar falando coisas que você não deve fazer de jeito nenhum. A primeira delas é: de jeito nenhum, vá pela cabeça dos seus amigos. Ah, o meu amigo falou que aquela segunda fase é mais fácil. Ah, aquele amigo disse que o outro amigo fez e foi mais fácil tal segunda fase. Cada um tem a sua individualidade e a sua, o quê? Afinidade com a matéria da segunda fase. Então, não adianta você usar de exemplo outra pessoa. Por quê? Porque ela pode ter mais, o quê? Familiaridade, mais afinidade, mais prática naquela matéria que às vezes você não tem. E acaba você indo, né, ouvindo essa pessoa e o quê? Se prejudicando. Então, a ideia é que você não seja influenciado por outras pessoas. Você pode pedir dicas, claro, mas tente pensar sempre, ó, na sua individualidade daquela matéria que você tem afinidade. A segunda coisa a se fazer é tirar de cara aquelas matérias que você não gosta. Vamos a um exemplo. A minha segunda fase foi em Direito do Trabalho. Eu tirei de cara, quando fui escolher, as matérias que eu não gostava de estudar e não tinha o quê? Uma facilidade na faculdade, inclusive no estudo da primeira fase da OAB, né? Porque nessa época da inscrição eu já tinha iniciado os estudos, então eu arranquei logo dali o quê? Empresarial, administrativo, constitucional, tributário. Eram matérias que eu não tinha nenhuma familiaridade ou não gostava tanto de estudar. Então, eu tirei logo essas matérias. Eu indico você fazer isso logo. Faça a lista das 7 matérias, que são essas aqui, né? E corte as matérias que você não gosta de forma nenhuma. A próxima coisa a se fazer é você olhar as provas antigas da OAB, daquelas matérias que sobraram ali depois que você tirou as o quê? As que você não faria de jeito nenhum. Então, você vai entrar no site da OAB, né, da FGV, ou também no Jurisway, que é esse site aqui, que ele também tem as provas antigas da segunda fase, e é muito bom. Então, você entra lá, tá? Dá uma olhada nas provas antigas, vê se quando você lê o enunciado você consegue identificar a peça, você consegue, né, de certa forma. Claro que muitas vezes você não vai conseguir, talvez, mas claro que você vai aprender ali no seu curso de segunda fase, mas você dá uma lida para ver se você pelo menos entende, né, o tema, porque quando você não entende nada, é sinal de que ali não é o melhor caminho, né? Porque a gente também tem que ir para um caminho que a gente pelo menos tenha um norte do que a gente vai estudar e que a gente entenda também o tema. Eu falei lá no início sobre não ouvir os amigos, né? Mas em algum momento a gente também pode pedir essa dica para os nossos amigos, tá? Quando eu falo não ouvir os amigos, é realmente assim, não ficar naquela, mas só passa se for naquela, porque meus amigos só passaram se for naquela. Quando eu falo não ouvir os amigos, é nesse ponto, porque eu acho que cada um tem a sua individualidade. Mas é legal você também ouvir os seus amigos para também tirar aquela dúvida, caso você tenha dúvida entre 2 matérias, 3 matérias. Fala com um amigo que fez em uma matéria ou outro da outra, pergunta como foi, o que é que ele achou mais fácil, mais difícil, para você também o quê? Ter a experiência daquelas pessoas e poder escolher de uma melhor forma. Não se preocupe se você não tem nenhum tipo de prática naquela segunda fase que você escolheu. O curso que você escolher, né, para fazer a preparação para a segunda fase, ele vai lhe preparar do zero até a aprovação para a segunda fase da OAB, certo? Então, não fica preocupado em relação a isso. Veja o que é que você tem o melhor resultado. Outra dica importante: normalmente esse tempo vocês já estão estudando para a primeira fase da OAB. Veja como é que está seu resultado naquela matéria que você está cogitando fazer a segunda fase, né? Como é que está vindo os seus resultados? Você está conseguindo assimilar bem? Você está tendo bons resultados naquela matéria nos simulados? Por quê? Porque isso também lhe ajuda a escolher, né? Porque se você tem familiaridade, se você tem bons resultados, então o caminho é único. Você vai ter sucesso na sua segunda fase. Na minha situação mesmo, eu analisei tudo isso. Eu analisei também a minha vida prática, porque eu tinha uma prática de estágio, fazia PIBIC na área trabalhista, meu TCC foi na área trabalhista, eu era monitora de trabalho. Então, tudo isso eu levei em conta. Mas caso você não tenha nenhuma dessas experiências, não
se preocupe, porque você tem capacidade sim de fazer a segunda fase da OAB dar certo. Você vai escolher um bom curso e depois a gente pode fazer um vídeo conversando sobre isso, sobre a escolha do melhor curso da segunda fase. Mas agora a gente se preocupa com a primeira fase, tá? E se você ainda tá aí estudando para a primeira fase da OAB, eu sou mentora, organizo cronogramas quinzenais, encontros, ajudo vocês em todas as dúvidas da primeira fase da OAB. E na segunda fase, em Direito do Trabalho, vocês podem contar comigo também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês, tá? Qualquer coisa, vocês podem me seguir lá no Instagram, tá? Que eu sempre tô postando dicas diárias, tirando dúvidas de vocês de uma maneira mais próxima. E também aqui nos comentários, o que eu puder ajudar, estarei aqui. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo específico, né, sobre a segunda fase trabalhista, principalmente, que é a área que eu ajudo vocês, né, que eu dou a mentoria, vocês podem mandar aqui embaixo também como ver os demais vídeos que a gente tem aqui no canal, tá bom? Espero ter ajudado e bons estudos!